O que você, cristão, precisa saber sobre a série Adolescência da Netflix? E se você não assistiu ou não tem interesse de assistir, continua aqui no vídeo mesmo assim, porque a série é apenas uma referência de grandes reflexões que precisamos ter sobre algumas questões. Meu nome é Thaís Rodrigues, esse é o canal Boa Parte, e eu acabei de ver a série Adolescência da Netflix e imediatamente já quis desenvolver o roteiro desse vídeo para usufruir do embrulho no estômago que essa série me causou. Ao longo da série, alguns diálogos expositivos ou simples constatações nos dão pistas do maior arco que se desenvolve ao longo da trama. O porquê. Por que Jamie, um adolescente de 13 anos, tirou a vida de sua colega de escola? Mas muito além dos diálogos construídos, a série nos apresenta os verdadeiros fundamentos da causa do crime de forma bem mais sutil. E de forma brilhante, diga-se de passagem. A estruturação de cada episódio. 4 episódios. 4 motivos. No primeiro, constatamos a pura crueldade. A crua evidência do pecado e do mal no mundo que habita no coração caído de todos nós. Assim como no primeiro assassinato da nossa história, como seres humanos, quando Caim mata Abel, testemunhamos quão maldoso e obscuro nosso coração é capaz de ser. Uma morte a sangue frio, sem a demonstração de qualquer tipo de remorso. Jamie é então flagrado como um assassino frio e cruel. No segundo episódio, vamos mais fundo e entendemos que nem tudo é tão simples quanto parece. O ser humano é complexo, construído por muito mais que circunstâncias taxativas e fechadas. Jamie fez porque era mau. A realidade não é tão simples. Apesar de ser perceptível algo patológico quanto à tendência da maldade nos traços e reações do Jamie, camadas vão sendo construídas e descobrimos que Jamie na verdade sofria bullying na escola, liderado pela menina que ele tão covardemente tirou a vida. Jamie era ridicularizado, humilhado, agredido e até cuspido em um ambiente que devia garantir educação e disciplina. Ao longo do episódio, podemos ver que a escola está entregue ao caos e os supostos adultos responsáveis e professores simplesmente não possuíam autoridade, nem controle no ambiente escolar. Uma cena muito chocante é como o filho do detetive de polícia sofre bullying pelos colegas de sala na frente do pai, demonstrando que ali é um ambiente sem limites, que permite que o pior de cada um se aflore sem nenhum tipo de responsabilização ou contenção. Um ambiente perfeito para a corrosão da alma de Jamie. Um ambiente omissivo e indiferente às suas dores. No terceiro episódio, entramos ainda mais nas profundezas do coração daquele adolescente. Apesar de uma tentativa tímida, mas muito eficaz de se levantar as bandeiras do patriarcado opressor de mulheres ser a causa do que Jamie fez, podemos extrair algo ainda mais amplo do que isso. E nessa série, a Netflix soube usar de muita sutileza para implementar suas pautas tão recorrentes, passando até desapercebido para um olhar talvez menos atento. Mas enfim, Jamie revela sim a gravidade do seu temperamento, de sua saúde mental e em como isso com certeza potencializou seu sofrimento, desenvolvendo aquele desfecho tão sombrio. Mas quando olhamos mais perto para o coração de Jamie, vemos que ele foi quebrado. Quebrado por frustrar a expectativa do pai, que o pressionou a ser algo que ele não tinha habilidade para desenvolver. E ainda mais quebrado em testemunhar a suposta vergonha que o mesmo pai sentia quando via que o filho era incapaz e de se tornar o que ele esperava que o filho fosse. A cereja do bolo para destruir qualquer resquício de autoestima saudável é a rejeição e a humilhação de uma garota. Jamie não se sente bom o suficiente para atender às expectativas do pai, nem bonito o suficiente para atrair Kate. A mágoa por sentir não ser suficiente gera naquele menino uma corrupção da sua própria identidade. Jamie olha para si e não se acha bom, bonito, nem capaz. No final do atendimento com a psicóloga clínica, Jamie se desespera ao não ter tempo suficiente para talvez fazer com que ela goste dele. Jamie queria se sentir amado, queria se sentir assistido, cuidado pelo que ele é. Ao pedir insistentemente para ver o que a psicóloga registrava em seus relatórios a seu respeito, Jamie mostra a necessidade desesperada de ser aceito, de ser considerado bom em alguma coisa, por qualquer um. E aqui fica impossível não dar razão a Lauren Slater, psicóloga que desenvolveu um artigo chamado Problema da Autoestima, que é citado no livro Ego Transformado de Timothy Keller. Segundo ela, e ao contrário do que tanto se proclama nessa geração, o problema não é ter autoestima baixa, mas são as pessoas com autoestima alta que são realmente perigosas. Pessoas que olham demais para si, para seus problemas e para a percepção que elas têm de si mesmas.
Temos a tendência de achar que uma alta autoestima são características de pessoas que se amam e se admiram demais. Mas isso não é uma verdade absoluta. Pessoas com autoestima alta são pessoas que olham demais para si mesmas, refletem demais em seus próprios problemas, analisam exageradamente o que os outros pensam delas e refletem demais sobre a sua imagem diante dos outros e acabam não tirando os olhos de si mesmas. A consequência disso pode ser se admirar ou se depreciar. Mas ambas as percepções de si mesmo que uma pessoa pode ter partem do mesmo lugar: pensar demais em si mesmo. É perfeitamente possível uma pessoa se achar um lixo, tendo uma autoestima extremamente elevada. Uma citação de C.S. Lewis, que também se encontra no livro Ego Transformado, resume isso de forma muito pontual. A essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Se autodepreciar de uma forma recorrente não te coloca em uma posição de humildade. Te coloca em uma posição de idolatrar a si mesmo. Mesmo se proclamando para o mundo e para o seu reflexo no espelho como tudo de pior que um ser humano pode ser, você pode estar com seu ego extremamente inflado. Mas esse assunto é muito bem desenvolvido no livro de Timothy Keller. Ele tem 48 páginas, é uma leitura bem curta e tranquila. Vou deixar a indicação caso você queira se aprofundar ou entender melhor essa abordagem. Chegamos no quarto e último episódio, onde podemos acompanhar, mesmo que por pouco tempo, uma família feliz. Um pai bom, uma mãe boa, uma filha boa, com uma condição financeira boa. Depois de uma breve suspensão da realidade a qual eles estavam inseridos, que serve muito bem para mostrar ali uma família comum, voltamos ao tormento. 4 episódios. 4 motivos. No primeiro, temos contato com a frieza do ato, a maldade com um certo grau de patologia, talvez. No segundo, o episódio enfatiza o bullying, o sofrimento construído num lugar que deveria proporcionar educação e segurança, mas se revela omissivo e caótico. No terceiro, o episódio enfatiza as circunstâncias externas que foram corroendo a alma de Jamie e que ruminou até destituí-lo por completo de uma identidade firmada e confiante. E chegamos no quarto episódio, onde do começo ao fim se enfatiza a família. Um pai que sofreu nas mãos de um pai abusador e covarde, que decidiu ser diferente e não derramar sobre seus filhos marcas da dor que ele sofreu. Um pai que passou dificuldades, mas batalhou para proporcionar à sua família tudo aquilo que ele não pôde ter. Uma mãe presente e carinhosa, que costumava segurar na mão do filho por causa do medo de agulha. E uma irmã que cresceu sob a mesma educação que seu irmão e se tornou uma moça doce, carinhosa e gentil. Tudo aparentemente perfeito, mas não suficiente. Porque por mais carinhosa que a mãe se apresentasse, por mais heróico e batalhador que o pai pudesse escolher ser, ninguém abriu a porta do quarto quando a luz do computador passava pela fresta da porta, enquanto Jamie era tragado pelo obscuro potencial da internet. Os 3 primeiros episódios demonstram uma construção externa à família que constituíram o que Jamie foi capaz de fazer. Mas a série se encerra evidenciando os únicos que podiam realmente ter evitado toda aquela tragédia. A série Adolescência nos ensina que existe algo que pode ser muito mais poderoso e determinante na vida das nossas crianças, mais determinante até mesmo que o amor e a dedicação: a negligência. O amor e cuidado que Jamie recebeu não foi suficiente para afastá-lo de todas as trevas que o envolviam, mas a negligência dos pais foi suficiente para não impedir tanto desastre na vida do filho. Se os pais o observassem, talvez tivessem visto algo diferente no filho. Se os pais gastassem tempo ouvindo o filho, talvez identificassem que algo não estava certo e que ele podia estar sendo alvo de bullying na escola. Se os pais dessem atenção e tentassem compreendê-lo, talvez tivessem sido um canal de edificação de sua identidade, desenvolvendo nele segurança através da valorização das coisas, que ele realmente era bom. Se os pais tivessem vigiado, intervido, talvez ele não se perdesse na podridão que a internet pode causar na mente de jovens que não possuem maturidade suficiente para lidar com muito do que o mundo nos deixa vulneráveis a partir do computador ou do celular. Friso o talvez. Jamais seremos capazes de controlar em absoluto o destino das nossas crianças e preservá-las de tudo o que existe de mal no mundo. Nos cabe apenas tentar e fazer nosso melhor, orando a Deus para guardá-los e protegê-los. Mas precisamos viver sob alerta. Uma pesquisa do IBGE constatou que 20% dos jovens que sofrem bullying pensam em tirar a própria vida.
A taxa de concretização desse ato entre adolescentes aumentou de forma mais acelerada no Brasil do que as outras faixas etárias, segundo a Fiocruz. A série Adolescência mostra como essas causas levaram um adolescente a se tornar um assassino. Mas ainda mais comum, na verdade muito mais comum do que isso, são crianças e jovens que tiram a própria vida por não suportar lidar com muito do que Jamie foi exposto nessa ficção. Não se engane, porque existe uma guerra entre nós e o mundo pela vida dos nossos filhos. Se não formos a maior influência sobre a vida deles, o príncipe desse mundo será. Provérbios 22:6 vai dizer: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Existem coisas que não podemos evitar. Existem sofrimentos que vamos testemunhar acometerem a vida de todos, inclusive de nossas crianças e jovens. Mas em tudo o que pudermos, sejamos vigilantes. O diabo, nosso verdadeiro adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. A série então acaba, a partir da visão de uma família com pais que se esforçaram ao máximo para serem bons, mas de 2 filhos, um virou um assassino. E no fim somos tomados pelo sofrimento do pai, com uma angústia que quase atravessa a tela da televisão, uma dor praticamente palpável na realidade. Mas também com esse mesmo final nos tornamos conscientes de sua negligência. E o episódio se encerra com a frase declarada pelo pai cheia de tormento, enquanto cobre com um cobertor a sombra do que restou da inocência do filho. Me desculpe, eu devia ter feito mais. Como mãe, não tem como não me abalar profundamente com uma série como essa, porque culpa se torna algo quase que inerente à maternidade e à paternidade quando se tem filhos. A gente sempre acha que podia ter feito mais ou melhor, das mais simples às mais significativas circunstâncias. Pela graça de Deus, eu tenho aprendido a ser a melhor que eu puder, me conformando que nunca vou ser perfeita e que vou falhar. Mas que esse consolo que encontramos em Cristo Jesus nunca seja justificativa para negligenciarmos tudo aquilo que exige nossa atenção e vigilância. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, se inscrever e acionar o sininho de notificações. Se for da vontade do Senhor, nos vemos no próximo vídeo.